pega aí, livro do profeta Isaías, capítulo 55. Esse não é o texto básico que eu vou usar para a mensagem, é apenas para introduzir o que eu creio que Deus quer falar comigo, com você, conosco nesse lugar nessa noite. Amém? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, verso 1 em diante. 55 é um texto muito conhecido, todos nós. Na verdade, o livro do profeta Isaías, dos livros dos profetas da velha aliança, né? Ele é o mais conhecido, mais do que qualquer outro, né? Ele é um profeta, a gente chama de messiânico, né? Fala muito de Jesus. Jesus aparece, ainda que não como verbo encarnado, ele vai encarnar, né, na nova aliança, mas ele aparece muito nessa porção, principalmente no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 1, segura aí, antes da gente ler, vamos fazer como a gente faz de costume, não é? A gente sempre declara, diga comigo assim, a minha fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem sucedido. E nessa noite, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. Agora com voz grande, vamos lá, todo mundo, diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Louvado seja Deus. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é da nossa aqui, a Central tem usado essa versão, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim o texto: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Glória a Deus. Ele está dizendo para nós aqui, é um convite da graça de Deus. Venham todos, é todo mundo, ninguém fica de fora, amém? Ninguém vai ficar de fora. Venham todos. Não importa, irmão, eu não conheço todo mundo que está aqui, não sei, não é? Mas não importa. Não importa o que aconteceu com você no seu passado, não importa como as coisas foram até aqui. O que o Senhor está dizendo para cada um de nós aqui, Ele está fazendo um convite, Ele está dizendo: pode vir, venha do jeito que você está. Você já leu, né? Quando Jesus fala lá em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, né? Ele fala assim, ó, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele diz: venham a mim. É todo mundo, irmão. É do jeito que você tiver. Você está lascado, você está quebrado, você está sobrecarregado, você está cansado, você está assim, não está aguentando mais. Ele está dizendo: pode vir. É um convite da graça de Deus para nós. Venham todos. Venha do jeito que você está. Ah, pastor, o que você está dizendo então que Deus ele não se importa, não se importa no sentido assim, eu posso estar vivendo uma vida toda errada e mesmo assim Deus, Ele me aceita? Eu estou dizendo isso para você, eu estou dizendo, mas essa é parte da história, porque Ele ama tanto você, Ele deseja tanto trabalhar na sua vida, que por te amar, Ele te convida para a vida do jeito que você está, mas Ele te ama tanto, que Ele não vai permitir que você continue do jeito que você está. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai transformar você, Ele vai transformar, você não vai ser mais a mesma pessoa, você vai ver, tanto que a palavra diz lá em 2 de Coríntios, 2 de Paulo para os Coríntios, né, capítulo 5, verso 17, diz assim, se alguém, quem é alguém? Esse todos aqui, ó, esse todos, quando Jesus fala, venham todos, né? É esse aqui que Isaías está dizendo, todos vocês, esse todos, esse alguém a palavra está dizendo, se alguém está em Jesus Cristo, é uma nova pessoa, é uma nova criatura, as coisas velhas
se passaram. Ficou para trás, irmão. Tudo diz. Tudo se fez novo. Então venha. O convite da graça de Deus nessa noite é: você que tem sede, você que tem fome, venha. Ainda que você não tenha dinheiro, vocês que não têm nenhum dinheiro, pode comprar. Compra vinho. Esse vinho aqui fala da alegria. Esse leite aqui fala do suprimento, né? A gordura. Mesmo sem dinheiro, você pode vir e comprar. Mesmo sem dinheiro, sem nenhum custo. E aí, aqui é uma proposta para você e eu refletirmos. E é a partir disso que eu quero meditar com vocês no texto que eu vou usar de base. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Por quê? É uma pergunta. E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Você já parou para pensar nisso? Gasta o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não vai saciar a fome. E trabalha em algo que não traz nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de satisfação. Ou seja, é uma vida sem sentido. É uma vida sem propósito. E ele está dizendo aqui: escutem-me. Isso é tão sério que ele repete, escutem-me, presta atenção. Comam o que é bom. Comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Dê-me ouvidos e venham a mim. Ó Deus repetindo aqui: dê-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Sabe, irmãos, há um convite da graça de Deus aqui nessa noite, e esse convite é para que todos, diga comigo, todos. Aí, ó, o pessoal tem falado, essa contemporaneidade, esse período agora é o tempo que mais fala desse negócio de inclusão, não é? De inclusão disso, inclusão daquilo, tudo é inclusão, né? O pessoal que é mais aí, passou do Zenta, isso é estranho até, algumas linguagens, algumas coisas, a gente fica até meio deslocado assim, né? Porque tudo é inclusão. Antes a gente ia vivendo a vida, agora não, agora existe, e tem coisa que é boa, tá, irmão? Não estou fazendo aqui, né, um julgamento de valores não, porque tem coisa que realmente é importante, é boa, né? Tem que ter esse cuidado, mas assim, irmão, a Bíblia está sendo inclusiva aqui, está dizendo assim, é todo mundo. É rico, é pobre, é bonito e o feio também, né? É o instruído, o catedrático, aquele que tem assim a mais refinada formação, né? É o doutor disso, o doutor daquilo, né? E é o mais simples, o mais indouto, a pessoa que não tem nenhuma formação. Ele está dizendo, pode vir, inclusive, se a sua opção sexual ela não é a opção tradicional, né? Se você tá num espectro aí, hoje tem tanto nome que eu nem vou ousar falar, porque não dá para saber de verdade, é tantas expressões, né? Tantos termos para falar sobre isso, mas ele está dizendo, pode vir, venham todos, né? Não vou fazer a brincadeira que eu quis fazer não, veio, mas eu aprendi lá no fundo, agora tive uma reuniãozinha antes, falou assim, nem tudo que vem na sua mente, eu falei, mas os pensamentos intrusivos, eu falei assim, daí na hora que eu vejo eu falei, né, acabou de vir um aqui para eu falar, mas não vou falar, vou vencer, já venci, em nome de Jesus. Irmão, a palavra está dizendo, venham, todos, o Senhor está chamando. E para quê? Porque Ele quer saciar, Ele quer saciar a sede, Ele quer saciar a fome. Sabe, irmãos, eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui, nós não sofremos, e acredito que todos aqui não padecemos de problemas nesse sentido literal, a fome física, né? Não sei se alguém aqui, eu vim de uma família muito pobre na minha infância, era tudo muito pobre, muito difícil, mas graças a Deus nós nunca passamos fome, nunca faltou comida na nossa casa, tá? Nunca faltou comida. A gente passou muita dificuldade, restrição de um monte de coisa. Aquela infância que acredito que uma boa parte, uma maioria de nós aqui passou por ela. Um pouco diferente da realidade do mundo, dos dias de hoje. Mas a minha infância foi, mas nunca passei fome. Porque assim, passar fome,
né? Fome mesmo, restrição alimentar, é algo muito difícil. Ainda há fome no mundo. Ainda há lugares no mundo onde existe, né, essa situação. Inclusive até aqui no Brasil, há alguns lugares que infelizmente sofrem disso. E deixa eu deixar muito claro aqui, porque eu sei que tem aí o pessoal de plantão, né, que daí, que às vezes, vou ser muito franco, vou rasgar o verbo com você. Tem gente que advoga demais essas causas, irmão. Deixa eu te falar um negócio. Sabe o que eu percebo? Né? Muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Gente que às vezes quer abraçar uma coisa meio ideológica, né? Falando de ideologia, mas aí você pergunta, e você, o que você faz? O que você tem feito? Normalmente, a grande maioria não faz nada. É boa no discurso, é boa de ficar papagueando, ou seja, igual um papagaio, mas na prática não faz nada. Lógico que é responsabilidade, sim, da igreja de Jesus. A gente tem que cuidar das pessoas. Imagina, irmão, quando eu já aconteceu aqui de eu ficar sabendo que alguém estava passando por alguma situação, alguma dificuldade. Irmão, eu fico assim desesperado. Eu fico desesperado, falo, não, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que pôr a mão, nós temos que agir, nós temos que intervir, nós temos que ajudar. E ajudamos. Lembro na pandemia, só para você saber, graças a Deus, a nossa realidade de comunidade aqui, irmão, aqui, a maioria, nós não temos situações nesse sentido, ninguém, não é? E embora a gente acabou ajudando um ou outro, né? Uma situação ali, uma água, uma luz, até aluguel, né? Mas assim, nós ajudamos muita gente de fora, meu Deus, foi muito recurso, graças a Deus, Deus supriu os recursos, e a gente ajudou, nossa, demais, pessoas de fora, né, que tinham necessidade. Sim, eu estou deixando claro aqui, para ninguém ter, sabe, a impressão, o pastor está desprezando, de jeito nenhum, irmão, de jeito nenhum, é função da igreja, a gente tem que cuidar da viúva, do órfão, a gente tem que cuidar, a gente tem que fazer, é tarefa da igreja. Mas, sabe, irmão, tem uma situação que ela acomete gente que tem muito dinheiro, e a pessoa está passando fome. Você acredita nisso? Que uma pessoa ela pode ter muito dinheiro e ela está morrendo de fome, ela está morrendo por inanição. Você acredita nisso? Mesmo tendo dinheiro? Quem sabia disso aqui? Você não sabia? Né? Gente que tem dinheiro para chegar ali no supermercado, igual, não sei se vocês já perceberam, irmão, eu cheguei aqui na cadeira, e tinha 5 águas, e eu falei, não é muita coisa, aí eu descobri, eu já estou bebendo a 4ª, já está, não é? Eu falei, é muita água, sabe, irmão, a pessoa ela tem acesso a comprar a água que ela quiser. Você sabe que tem umas águas caras aí, né? Tem água cara, a Dom Perrier, tem a água isso, água aquilo. A pessoa pode comprar, ela tem dinheiro. Mas você acredita que tem gente, mesmo tendo condições, ela está morrendo de sede? Vocês entendem isso? E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu não estou falando, irmão, do pão material, não estou falando da água física material. Eu estou falando de uma necessidade que tem assolado o mundo, tem assolado as pessoas, tem assolado talvez você que entrou aqui nessa noite. É uma fome, é uma sede, mesmo tendo recursos, mesmo tendo condições, não é? Mas dentro de você, existe um grito dizendo, me ajude. Eu preciso saciar essa sede, às vezes, irmão, isso tem a ver com uma necessidade espiritual, isso tem a ver com uma necessidade emocional, um vazio existencial, não é? Às vezes tem a ver, irmão, com a necessidade de uma cura, de um milagre, né? Um toque físico, eu não sei, mas a realidade é que existem muitas pessoas que estão perecendo, estão sofrendo por fome e por sede. Mas a boa notícia nessa noite para mim e para você é que a palavra de Deus está dizendo, venham todos. Você tem sede? Venha e beba. Venha e beba. Você tem fome? Pode vir. Pode, mesmo sem dinheiro, você pode comprar. É o que o profeta está falando aqui. Como comprar sem dinheiro? Deus está derramando favor sobre as nossas vidas.
Central, vou repetir. Deus está derramando favor, graça sobre as nossas vidas. Ele diz, mesmo sem dinheiro, pode comprar e se farte. Agora eu quero que você abra o Santo Livro comigo, lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, porque aqui está uma história, é um fato, não é? E que vai demonstrar isso. Eu vou ler com vocês alguns versos, a partir do verso 3, capítulo 7, verso de número 3 em diante. Só que depois eu vou contextualizar, e eu gostaria tanto que você, em algum momento, você se dispusesse a ler o final, pelo menos, do capítulo 6, e os primeiros 3 versículos do capítulo 7, que eu não vou ler. Eu vou me deter na história que eu quero usar como base para aquilo que eu preciso e quero compartilhar com você nessa noite. 2 Reis, capítulo 7, verso 3 em diante. Diz assim, o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia, a NVI, diz assim: Haviam quatro leprosos. Grava isso aí, irmão. É gente que está assim no estado, olha, realmente terrível. 4 leprosos, e eles estavam junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Preste atenção, né, nessa conclusão que eles chegaram. Eles estavam na porta da cidade, nem dentro da cidade e nem fora. Eles estavam na porta. E eles chegaram à conclusão: por que a gente vai ficar aqui esperando a morte? Preste atenção. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, porque havia fome na cidade. Samaria estava cercada, já eu explico, né? E havia uma fome terrível, terrível, assolando a cidade. As pessoas estavam morrendo de fome. Então, se entrarmos, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos entregar, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Eles tiraram uma conclusão, assim, que é o óbvio, irmãos, né? Tem uma frase lá no legendário, né, que repete o tempo todo: o óbvio só é óbvio quando ele é dito. Isso aqui é óbvio, irmãos. Eles estavam numa situação, numa condição terrível. Eles iam morrer. Em outras palavras, de qualquer jeito, eles iam morrer. E aí eles falam assim: então, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer? Eu comentei aqui de manhã, eu não sei se o Jefão está aí, mas o Jefão é meu amigo há mais de 30 anos, e o Jefão, eu tive algumas experiências com o Jefão, assim, muito engraçadas, né? O Jefão é um dos melhores vendedores que eu já vi na minha vida, e é assim, uma coisa insana, pelo menos era, né, irmão? Estou falando coisa de 30 anos atrás. Ai, irmão, o Jefão, ele às vezes, eu saio, por exemplo, isso há 30 anos atrás, eu saía para viajar com ele, ele não tinha um centavo no bolso, eu não tinha um centavo no bolso, e ele falava: pastor, fica tranquilo, né? Fica tranquilo, porque nós vamos dar um jeito. E aí, irmão, ele pegava assim, e ele entrava num estabelecimento, e ele fazia uma venda. A pessoa não conhecia ele, não sabia quem ele era, de onde ele vinha, para onde ele ia, e a pessoa chegava, e a pessoa já entregava um bolo de dinheiro. Naquela época eu usava muito dinheiro vivo, dinheiro espécie, e entregava um bolo de dinheiro na mão dele, né? E daí a pouco o Jefão saía sorrindo, assim, com aquele bolo de dinheiro, falava: vamos para a churrascaria, pastor. É verdade, irmão, vamos para a churrascaria, pastor. Aí ele falava assim: pastor, o não a gente já tem, vamos em busca do sim. E é uma característica do Jefão. Sabe, esses leprosos aqui, eles me encantam e me inspiram, porque eles têm muita filosofia do Jefão, não é? Vamos fazer alguma coisa? Vamos nos mexer, não é? Nós não estamos lascados, nós não estamos quebrados, nós não estamos... Aqui, ó a nossa situação. Se ficar aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer. Nós temos uma possibilidade, qual é? Vamos lá até o arraial dos arameus, que eram os assírios. Vamos lá, a gente se rende. Se eles matar a gente, matou, morremos. Ah, mas quem sabe? Quem sabe a gente não recebe um sim? Quem sabe eles não pegam lá e dão uma migalha para a gente? Pronto, foi o que eles fizeram.
Agora, irmão, ao que eu e você precisamos aprender, preste atenção no texto, porque existe Deus, existe uma intervenção dos céus. O Jefão é um ótimo vendedor, mas eu digo para você, existe bênção de Deus também. Existe a mão do Senhor. Quando Deus põe a mão, Deus vai adiante de nós. Irmão, Deus é o Deus do impossível. A porta que Ele abre, ninguém fecha. Verso 5, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, eles viram que não havia ninguém ali. Olha isso. Pois o Senhor, presta atenção, pois o Deus, irmão, foi o Senhor. O que Ele fez? Deus tinha feito com que os arameus, eles ouvissem, né? Olha lá, o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que eles disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento tudo como estava, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, lembra, nós estamos falando aqui, tem 4 personagens, quem são? Os leprosos. Eles entraram numa das tendas, comeram e beberam, aleluia, comeram e beberam, pegaram o prato, olha lá, irmão, o problema era a fome, o problema era a sede, irmão. Deus, Ele dá um plus para mim e para você. Deus, segundo Efésios capítulo 3, verso 20, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle. Deus faz mais, irmão. Eles foram lá buscando um recurso, buscando um prato de comida. Eles foram lá buscando uma bebida, uma água. E de repente, o que eles encontram é muito mais, é muito além. Diga comigo, muito mais. Muito além. Deus vai fazer muito mais, Deus vai fazer muito além. Eles, além de comer e beber, até se fartar, eles pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram numa outra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Aleluia. Agora preste atenção no verso 9. Então, eles disseram uns aos outros: não estamos... Então eles disseram uns aos outros: não estamos? Mas como assim? O que eles estão dizendo com isso? O que eles querem dizer com isso? Continua. Este é um dia de... Hoje é um dia de boas notícias. Quem sabe o que significa a palavra evangelho aqui? Quem sabe o significado literal? Do grego, evangelium, português, evangelho, a mesma coisa, né? Sabe qual é o significado literal? Diga comigo, boas notícias. Evangelho é boas notícias. Olha o que esses 4 leprosos, eles entenderam. Nós não podemos agir assim, nós não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos, presta atenção, irmão, olha o nível da urgência, olha o nível. Ele diz, se nós esperarmos até o amanhecer, era noite, era madrugada, não sei que horas eram, mas ele diz, se a gente esperar até o próximo dia, até o amanhecer, eles falam assim, nós seremos castigados. Nessa versão, numa outra versão, não sei se você está aí, a revista E-atualizada, diz assim, certamente pereceremos, se nós agirmos assim, se nós não olharmos para aquilo que está ao nosso entorno, para as pessoas que estão morrendo, uma cidade inteira que está perecendo, já vou contextualizar você, né? A cidade inteira perecendo, e a gente ficar aqui, só olhando para nós, para a nossa necessidade, enchendo, o nosso bucho, comendo tudo que a gente pode, pegando tudo que a gente pode, e a gente não olhar para aquilo que está ao nosso redor. Eles dizem aqui,
nós vamos ser castigados. Nós não podemos nos calar, porque hoje é dia de boas novas. É dia de boas notícias. Diga comigo, dia de boas notícias. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos e nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas das portas proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, tudo bem, é prudente, né? Mas eu vou explicar algo aqui para você. Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem 5 cavalos que restam na cidade, porque os demais já tinham sido comidos, tá bom? Tinha 5 cavalos, sobrou 5 cavalos. Nós estamos falando de uma cidade, né? Não tinha carro, irmão, era cavalo, eles andavam a cavalo, eles andavam a jumento, né? O texto anterior, por isso que eu disse para você, gostaria que você lesse o capítulo 6, irmão, diz que eles estavam comprando uma cabeça de jumento, que uma cabeça, já nem tem nada, né? Mas uma cabeça de jumento valia uma fortuna. Por quê? Porque não tinha comida, o povo estava morrendo de fome. Olha lá, mas sobrou 5 cavalos. Ele fala assim, pega os 5 cavalos que restaram, não é? E envia alguns homens. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas. Porque, olha aqui, porque se ficarem, né, sim, como está toda a multidão, todo mundo já estava perdido, condenado, todo mundo, ele diz, olha lá, que ficarem, sim, com toda esta multidão condenada, por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram, presta atenção, todo o caminho cheio de roupas, armas, que os arameus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então, o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Sabe, meu irmão, eu quero destacar aqui com vocês 3 coisas que a gente vai aprender aqui nessa noite. Eu não sei se você sabe, mas se você ler o verso 1, o profeta Eliseu, ele foi usado por Deus para declarar, para profetizar, para prever isso que está acontecendo. Esse milagre que eu e você lemos aqui, esse impossível aqui, coisa mais impossível do mundo que aconteceu, o profeta, no dia anterior, ele profetizou em nome do Senhor, ele disse, vai acontecer. Teve até um camarada, se você ler o verso 1 aí, que ele chegou na hora a desdenhar, falar assim, esse homem é doido, esse homem está dizendo, você acha o quê? De onde que vai arrumar tanta comida? Não, nem que abram as comportas dos céus, vai ter comida para toda essa gente, vai ter como resolver esse problema. E o profeta, Eliseu não brincava em serviço, Eliseu ele tinha um temperamento assim, ele era muito assim, muito forte o temperamento dele, né, para não dizer outra coisa aqui, mas Eliseu ele era meio brabinho, sabe? E profeta, e ele olhou para o cara e falou assim, é o seguinte, você vai ver com os seus olhos, você vai ver, mas você não vai comer, você não vai participar disso aí não vai. Depois você lê a continuação do texto, de fato aconteceu. Ele viu, mas ele não participou, ele não comeu. Pelo contrário, ele morreu. Não é? O profeta Eliseu não brincava. Mas eu quero te lembrar de algo. Lá no capítulo 20, no verso 20, olhe na minha direção aqui. Do segundo livro de Crônicas, aqui perto desse livro aqui, bem pertinho, vizinho aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está escrito o seguinte, creia no Senhor, o teu Deus,
E você vai estar? E você vai estar? Diga comigo, seguro. Meu irmão, creia no Senhor o teu Deus, e você vai estar seguro. É pela fé, meu irmão, é pela fé. Diz Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não agrada a Deus se a gente não acredita, se a gente não confia. Então a primeira coisa, eu preciso crer. Amém, Central? Você precisa crer. Mas, irmão, tem algo a mais. Tem algo a mais, não é? A palavra diz, acredite, creia nos seus profetas, e você vai ser abençoado e você vai prosperar. Sabe, nós vivemos um tempo assim um pouco desafiador. Infelizmente, muita gente não tem crido no espírito da profecia, não tem crido que há um mover profético. Esse mover não cessou, irmão. E eu não tenho tempo, nem vou me deter nisso, para te explicar em todo o Novo Testamento, mostrando para você que esse mover profético, ele permaneceu, ele não acabou, ele não morreu, ele não cessou. Só que infelizmente, por causa da nossa incredulidade, a gente não acredita. E aí, irmão, se a gente não acredita que Deus, Ele usa pessoas, Ele levanta pessoas em nome dEle, para trazer para nós uma palavra, uma direção, irmão, você não vai prosperar. Você não acredita? É um direito seu. Você que está aqui nessa noite, você é obrigado a acreditar, meu filho? Você é obrigado, alguém te obrigou a estar aqui, alguém está forçando, você tem que acreditar. O pastor está pregando e você tem que acreditar no que ele está falando. Lógico que não. Se o Espírito do Senhor não agir em você, se Ele não te convencer, irmão, nem adianta. É quem faz a obra, é o Espírito Santo. Mas a palavra diz, creia nos seus profetas, e você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Sabe, o profeta liberou uma palavra. Ele disse, Deus vai mudar esse cenário, Deus vai intervir, Deus vai, aquilo que é impossível para mim e para você, aquilo que é impossível aos homens, Jesus disse, é possível para Deus, é possível para Deus, Deus vai. E eu quero destacar com você então aqui agora, rapidamente, 3 coisas que a gente aprende. Primeiro, a palavra de Deus, ela tem poder para mudar qualquer situação. Amém, Central? Eu vou repetir aqui, irmão. A palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder para mudar qualquer situação, qualquer cenário. Por mais terrível, preste atenção, por mais terrível, por mais caótico, por mais desanimador, frustrante, decepcionante, difícil, complicado, coloca aí, irmão, acrescenta o que você quiser, o cenário pode ser o pior, não tem saída, não tem esperança, mas se tem uma palavra de Deus, se há uma palavra vinda da boca de Deus, meu irmão, pode se preparar, porque vai acontecer, irmão, vai acontecer. O Senhor, a palavra diz, não tem nada difícil para Ele. Ele chega a perguntar, né? Ele fala através do profeta, eu vou ler com vocês depois aqui, no segundo ponto. Ele diz, tem alguma coisa difícil para mim? Deus está perguntando, tem alguma coisa difícil para mim? Tem alguma coisa que eu não posso? Agindo Deus não tem quem possa impedir, irmão. Quando Deus libera a palavra dele, se prepare. Lembra de Pedro? Trabalhou a noite toda, desanimado da vida, sem vontade de cantar uma bela canção, e aí Jesus aparece, lá no contexto, pede o barquinho dele emprestado, fala assim, deixa eu subir aí, a multidão estava apertando ele, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, Jesus sobe no barquinho dele, fala assim, deixa eu subir aí, porque a multidão está me apertando, puxa o barquinho um pouquinho para trás, e Jesus começa a pregar de dentro do barco, e num determinado momento, Jesus olha e fala, Pedro, pega a rede, lança aí do lado do barco, lança. E aí Pedro foi muito, muito sincero. E eu quero dizer para você, seja sincero nessa noite. Não precisa esconder não. Tem gente que às vezes quer ser super crente, tem gente que quer ser super espiritual, e não é verdadeiro, né, irmão? Não, Deus não falou para você fazer isso. Pedro foi sincero. Pedro falou, Jesus, deixa eu te explicar. Eu trabalhei a noite inteirinha. Eu trabalhei a noite toda, eu não peguei um peixe. Pedro era o que mesmo, irmãos? Central, vamos lá. Pedro era o que mesmo? Pescador. Jesus era o que mesmo?
Vamos lá, vocês sabem, Jesus era o quê? Aí o carpinteiro, que é construtor, irmão, carpinteiro, o pessoal pensa que carpinteiro que faz móveis lá, né? Até tem uns filmes errado, né? Não é. Jesus, ele era pedreiro, era a profissão. Lógico, o método construtivo daquela época não era igual hoje, né? Não é essas casas como a gente faz, de alvenaria desse jeito, mas Jesus era um construtor, ele era um construtor. Aí o construtor, que não é pescador, olha para o pescador, um homem que tinha... Provavelmente era uma espécie de uma empresa de pesca, irmão. Era uma cooperativa de pescadores. Eu estive lá, para vocês terem uma ideia. Eu estive nesse lugar, onde supõe-se que aconteceu esse milagre da pesca maravilhosa. Irmãos do céu, um homem que não entendia nada de pesca, humanamente falando, olha para quem é pescador, que estava cansado, desanimado, frustrado, dizendo assim, eu quero enfiar minha cabeça num buraco. Imagina, irmão, não sei se tinha boleto vencendo. Você tem boleto vencendo amanhã? Eu não sei se o filho dele estava em casa esperando, e não tinha nada na geladeira. Opa, eles não tinham geladeira, não tinha nada para comer. E aí, o pedreiro olha para ele e fala assim, joga a sua rede aqui do lado. Ele abre o coração, ele fala assim, eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, e eu não peguei nada. Irmãos, eu contei um detalhe legal. Irmão, o Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, tudo a mesma coisa, tem um monte de nome, né? É um lago gigante. Irmão, tem tanto peixe naquele lugar, que na hora que eu estava nesse lugar, eu entrei na água, tirei o sapato e tal, a meia, e entrei assim, os peixes vinham morder o meu pé. Aquele, sabe, aquele cardume de peixe mordiscando aqui, mordiscando a perna, mordiscando o pé. É tipo tilápia, é parecido com a nossa tilápia. Tomado, irmão. E o homem trabalhou a noite toda e não pegou nenhuma tilapinha. Oh, meu Deus. E aí vem o pedreiro e fala assim, lança a rede aí do lado. E ele é sincero, ele fala, eu estou cansado. Eu estou abatido, eu estou frustrado. Trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas, irmão, ainda bem que tem um mas nessa história, amém? E sabe qual que é o mas? Ele diz, mas porque você está dizendo, você está me dando uma palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Você já sabe o final da história, depois você lê lá, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. Pescou tanto, irmão, que o barquinho não aguentava, as redes começaram a se rasgar, teve que chamar gente para participar daquela pesca, teve que dividir, teve que dar para os outros de tanto peixe que eles pegaram. Sabe por quê? Porque uma palavra de Deus muda tudo. Central, uma palavra de Deus muda tudo. O profeta tinha dado uma palavra, então a primeira coisa, uma palavra de Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação, por mais terrível que seja o cenário. Segundo, Deus, Ele intervém, Deus, Ele põe a mão, e Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer, o impossível. Irmão, tem o possível, e eu insisto com você aqui nessa noite, faz o possível, meu filho. Toma as decisões que você tem que tomar, haja pelo amor de Deus, não fica inerte não, sabe? O camarada está na porta, parado, não é? Lá dentro tem morte, aqui tem morte, e ele não faz nada, ele fica de braço cruzado, ele não age. Ele não sai do lugar. Meu irmão, sai do lugar. Age, criatura. Toma uma decisão. Se levanta em nome do Senhor. Respira fundo. Tenha coragem. Age. Age, meu irmão. Foi o que esses homens fizeram. Eles fizeram o possível. Agora o impossível. Quem que faz o impossível, irmão? Só Deus pode fazer. Mas você já percebeu nas Escrituras que Deus, Ele opera o impossível quando alguém se dispõe a fazer o possível? Quem já leu nas Escrituras? Irmão, já preguei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu sei que tem convidado aqui e você não é obrigado a saber. Mas quando Jesus foi ressuscitar o morto Lázaro, 4 dias, o homem estava em estado de putrefação. Ele já estava começando a decomposição, irmão. E Jesus vai lá ressuscitar o morto. E aí Jesus para diante da sepultura, diante do sepulcro. E Jesus fala para as pessoas, faz o que vocês têm que fazer. Faz aquilo que é tarefa de vocês, faz o possível. Qual que era o possível?
Aí, ó, tá vendo? Aqui na central todo mundo já sabe. Rola pedra, meu filho. Rola pedra. Deus não vai rolar a pedra. Quem tem que rolar a pedra é você. É você que tem que agir. Os leprosos, eles falaram assim: vamos fazer alguma coisa? Nós estamos lascados mesmo. Nós estamos perdidos. Nós estamos no mato sem cachorro. E nós vamos ficar aqui parados. Nós vamos morrer. A Bíblia diz que eles tomam uma atitude, eles tomam uma ação. Quando você toma uma atitude, você está ouvindo, meu filho? Está me ouvindo? Toma uma atitude, rapaz. Haja. Sai dessa inércia. Quando ele toma atitude, irmão, o milagre acontece. O impossível acontece. Porque o impossível só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E Deus vai fazer o impossível por mim, por você. Você crê, Central? Literalmente. Irmão, agora eu vou falar igual pentecostal. Oh, glória. Os céus bradam. Você já ouviu os penteca falando? Deus vai bradar nessa noite, aleluia. E Deus vai bradar mesmo. Deus bradou, meu irmão. Os céus bradou. Os céus bradou, eles não precisaram fazer nada, eles não precisaram pegar a espada, eles não precisaram brigar, eles não precisaram se humilhar diante dos arameus, diante dos assírios, não. Eles apenas tiveram que sair do lugar, e o céu bradou. Central, se você se mover, se você sair do seu lugar, se você agir, o céu vai bradar. O céu vai bradar, Central. Diz o texto, verso de número 5 a 7, pega aí, verso 5 a 7. Tem que encerrar já, meu Deus do céu. Falei para vocês, o relógio não para. 5 a 7, capítulo 7, verso 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, corajosos, né? Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Verso 6, por que não tinha ninguém lá? Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos, aleluia, e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas, dos egípcios, para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, as suas vidas, eles fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava, aleluia. O céu bradou, Central. Poxa, como eu queria estar pregando na igreja pentecostalzona agora. O céu bradou, Central. Na hora que eles se moveram, na hora que eles creram, irmão, Deus interviu, o céu bradou. E o brado foi alto, hein, irmão? Os homens saíram com as calças na mão. Os caras, você lê o texto na continuação que mostra que os caras foram largando pelo caminho, foram largando tudo em desespero, porque o céu bradou, aleluia. O céu vai bradar, Central. O céu vai bradar. E por último, irmão, o pessoal do louvor pode se aproximar. Já vi aqui, para parecer que a gente vai encerrar, mas vamos sim. Por último, eu não sei se você percebeu, mas essa história tem um fator aqui que para mim isso aqui é ponto assim de extrema relevância. Tudo isso aconteceu porque 4 pessoas, e aí eu preciso te dizer, não eram qualquer pessoas. Não era gente, olhe para mim, formada em Harvard. Não tinha graduação em Harvard, nem em Oxford. Não tinha nem na USP aqui, imagina, nem na UEM. Não. Não era gente, irmão, de nobre nascimento. Gente que tinha o sobrenome Orleans de Bragança. Imagina só. Não. Não era gente que tinha uma empresa. Visual Paint, propaganda, depois me acerta. Não, irmão. Você prestou atenção no detalhe? Porque na hora que eu comecei a ler o texto, eu falei para você. Eram 4? Eram 4? Gente improvável. Gente, irmão. Gente que as pessoas cortam volta. Você tem uma ideia? No contexto das escrituras, naquele tempo, o leproso, ele era considerado, o termo que eles usavam, imundo, preste atenção, imundo. E o leproso,
ele usava tipo um sininho, sabe que vaca usa aquele sininho? Essas vacas do pasto lá usam aquele sininho. Eles usavam um sininho parecido com aquele, e eles tinham que, aonde eles iam passando, eles iam fazendo aquele ruído, aquele barulho, e eles gritavam, leproso, leproso, leproso. Era gente à margem, era gente, irmão, que ninguém dava um vintém por ela. Mas você viu, tudo que Deus fez, foi através de 4 leprosos. Deus levanta os improváveis. Deus usa o improvável, meu irmão. Ah, mas eu não nasci num lar evangélico, pastor. Pelo contrário, minha casa era uma maldição, uma tragédia. Aleluia. Deus levanta. Deus usa para mudar cenários, para mudar situações. E eu preciso encerrar e te falar o seguinte. Preciso fazer um apelo, né, irmão? Senão eu não fecho negócio com você. Primeiro, tem gente aqui que está na condição, talvez, não nesse estado, né, dos leprosos, né, mas você está mal pra caramba, você está quebrado, você está lascado, você está aqui, você está perecendo, você está com fome, você está com sede, né? Quem sabe você está enfermo, você não tem lepra, mas às vezes você está doente da alma, teu casamento que está acabando, ou acabou. De vez em quando entra um ou outro aqui, que a pessoa só chora, a mulher só chora, o homem só chora, porque aí você vai conversar, você vai ouvir, igual um que estava aqui pela manhã, eu cheguei para dar um abraço, e aí ele despejou, fui diagnosticado com câncer, um câncer no reto, imagina, porque isso, porque aquilo, eu não sei, irmão, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei a tua situação, mas eu tenho certeza de uma coisa, que é um apelo dos céus para você aqui nessa noite. Ó vós, todos, diga comigo todos. Você tem sede? Venha. Você tem fome? Venha. Venha, não importa. Você tem fome, você tem sede? Você precisa de ajuda, você precisa de socorro, você está no lugar certo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai fazer. Deus vai mudar a tua história. Deus não perde tempo, Ele não te trouxe aqui à toa. Você acha que Ele ia te trazer domingo à noite? Você podia estar em casa assistindo, ainda passa Fantástico? E ainda tem Fantástico na TV? Deve ter. Então, em casa assistindo Fantástico, fazendo qualquer outra coisa, uma série no Netflix, mas Deus te colocou aqui nessa noite, sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele tem algo para fazer na sua vida, que não vai acontecer em nenhum outro lugar, vai acontecer aqui. É aqui agora. Venha. Vós todos, que tem fome, que tem sede, mas não tem dinheiro, pastor. Não tem problema. Há um convite da graça de Deus. Há um convite da graça de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Ele decidiu. Ele escolheu. Ele falou: eu vou botar a mão na vida desse cara. Eu vou agir nessa família. Eu vou. Por que Deus fez? Porque Deus é bom, irmão. Porque Deus é bom. O vaso não tem que ficar questionando o oleiro. Ele faz do jeito que Ele quer. E Deus decidiu fazer uma obra poderosa na sua vida. Então, primeiro, eu apelo a você que entrou aqui e que se vê assim nesse estado, faminto, sedento. Venha, venha. O Senhor está te convidando. Mas o que eu acho lindo, e eu quero apelar mesmo para você que está assim, eu quero fazer um segundo apelo. Porque esses leprosos, a graça de Deus foi tão maravilhosa na vida deles, que mesmo ainda sendo leproso, agora leproso mais barriga cheia, leproso mais suprido, leproso mais cuidado por Deus, né? Irmão, eles tiveram a sensibilidade, e a minha oração é para que Deus sensibilize todos nós que estamos aqui. Eles chegaram num momento, eles olharam e falaram assim: puxa vida, esse dia é um dia muito, muito importante. Esse é um dia de boas notícias. A gente não pode guardar isso só para nós, não. Imagina só, se a gente fizer isso, a gente vai ser castigado nas palavras da NVI, na outra versão, nós vamos perecer. Nós temos que contar para todo mundo. Nós temos que dizer: encontramos uma fonte de alimento, encontramos tudo aquilo que a gente precisa. Qual que era a necessidade deles? Essa cidade, irmão, ela estava perecendo.
Lê depois o texto, eu nem vou falar, fique de pé. Mas irmão, chegou o ponto das mães estarem comendo os próprios filhos. Chegou o ponto desse povo estar comendo titica de pombo. E era caro. Uma caneca de titica de pombo. Titica de pombo, você sabe o que é, né? Sabe aquele que cai no carro da gente, a gente fica com uma raiva mortal, porque mancha o carro da gente, sabe? Eles estavam pagando caro numa caneca de cocô de pombo. Essa era a situação. Só que esses 4 leprosos, eles entenderam, nós não podemos guardar isso só para nós. Irmão, há uma cidade aí fora que está assim, ela está morrendo. A gente olha Maringá e a gente vê Porsche passando, e vê, não vê? A gente vê, né, aqui, por exemplo, esses tempos atrás eu estava chegando em casa aqui já faz um tempo, com a Duda, e de repente eu vi um carro, e eu gosto, e a Duda também, e aí eu fui para ver que carro que era. Eu falei, que carro que é esse? Diferente. Vocês acreditam? Era uma McLaren. E eu, como todo homem que gosta desse negócio, a primeira coisa que eu fiz foi pegar e entrar na internet para ver. Custava mais de 4 milhões de reais. Mais de 4 milhões de reais. Aí você fala assim, tá bem, tem tudo que precisa. Até o dia que eu acho que foi o Rodrigo que estava pregando aqui, falou de um mega aí de Maringá, empresário, acho que ganhava, por mês ganhava. Era ele estabeleceu um prolaborezinho para ele lá, na época 150 mil, acho que você falou. Oi? Mais de 1 milhão? O que um homem faz com 1 milhão por mês, irmão? Meu Deus do céu! Muitos de nós aqui não vamos ter 1 milhão a vida toda. Não, em nome de Jesus você vai ter. Em nome de Jesus, irmão. Olha isso, o cara 1 milhão por mês. Mega empresário. Mas sabe, irmão, apodrecendo em vida, morrendo numa cama, em depressão profunda. Você conseguiu entender, Central? Que às vezes a gente mede muitas coisas. Foi boa a palavra do Carlos, né? Porque a gente mede muitas coisas por finanças. A gente acha que dinheiro resolve tudo. Dinheiro é bom, irmão, a gente precisa de dinheiro, né? Se não tivesse dinheiro, a gente não pagava a luz, a gente não tinha ar-condicionado aqui, não tinha essa cadeira. Tudo bem, irmão, nós não estamos aqui, sabe, desprezando, mas estamos dizendo que existe uma fome muito maior. Às vezes ao teu lado tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de sede. Jesus disse, eu sou a água da vida. Todo aquele que tem sede, vem a mim e beba, que a água que eu lhe der vai se tornar uma fonte dentro, uma fonte a saltar para a vida eterna. Aleluia. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que tem fome, venha comer. O texto está dizendo de graça. Eu não tenho dinheiro, não tem problema. Vem, Ele quer matar a tua fome. Mas irmãos, a gente não pode guardar isso só para nós, não. Deus quer usar a minha e a sua vida para contar para muita gente, para anunciar os 4 cantos. Deus quer usar as nossas vidas. Está muito forte no meu coração, no meu espírito. Alabaçoe. Deus quer levantar uma igreja poderosa, uma igreja ungida. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.